Aprender a aprender. Uma coisa muito interessante que vivemos falando para nós mesmos e para nossos filhos e amigos é que precisamos aprender. E eu concordo com a necessidade. Uma questão se levanta aqui. Como a maioria dos conceitos que temos fixados em nosso entendimento, esse, aprender, também está sujeito ao mesmo tratamento. Costumamos fazer afirmativas sem nos darmos conta de que elas envolvem processos e que não sabemos, ou pelo menos não nos preocupamos em saber quais são e nem o que significam. Assim também é com aprender. Não tem uma pesquisa específica ligada ao mecanismo de aprendizagem. Para isso, há muitos especialistas que falam e já falaram sobre o assunto. Eu vou escrever aqui para você a respeito da minha experiência como clínica. Coisas que pude notar é que aprender é composto de um complexo número de ações e emoções que precisamos desenvolver. Uma delas, muito importante, é a atenção ao discurso. O nosso discurso, ele próprio e as emoções que acontecem juntamente com ele. Separando o discurso e as emoções numa tentativa didática, existem fatores cruciais que podemos melhorar com o objetivo de aprendizagem. Quando falamos algo, estamos envolvidos com várias emoções, juntamente com a fala. Arthur Schopenhauer tem uma publicação que se intitula A Arte de Ter Razão, que eu já citei em artigos anteriores. É um bom começo ler esse livro. Vemos nele várias estratégias que o ser humano usa para ganhar uma discussão. A questão está justamente aí. Quando dizemos ganhar, estamos falando de um complexo desenvolvimento de comportamentos, emoções, que funcionam em direção a um objetivo, ganhar. Um conceito aceito como ganhar carece de discussão. Queremos ganhar o quê? Ganhar a discussão como se fôssemos o mais inteligente, o mais completo, o mais esperto. O que ganhamos realmente quando vencemos uma discussão? Um prazer imediato, uma sensação de bem-estar, um destaque momentâneo no meio que estamos. Agora, falando de aprendizado, ganhamos a informação de como fazer o outro ficar por baixo, calar a boca. Nossa argumentação foi a mais forte, melhor, venceu todas as outras. Aprendi o quê? Que posso vencer o outro, que tem melhores argumentos. Legal. E então, nesse meio, pelo menos, não tenho mais o que aprender. Já sou o melhor. Eu parei aqui. Não tenho mais o que aprender. Mas será que isso é o único aprendizado possível? A bem da verdade, esse aprendizado embota o aprendizado de outras formas, pois você aprende a se sobressair, mas não adquire informações novas, conceitos novos, ideias novas. Quando você desenvolve a sensação de que é o detentor da palavra final, passa a dar crédito somente ao seu modo de derrotar o outro, e em muitas vezes o sofistica incrivelmente. O discurso. Existem várias formas de você tratá-lo, entre elas, como uma ferramenta de disputa, como citado antes, ou como uma ferramenta para adquirir informações. É necessário você aprender a diferença entre A. Disputar algo e B. Aprender algo. É necessário você entender a diferença entre A. Emitir uma opinião, o seu desejo que o outro aceite a sua opinião, que a adote para si, e B. Aprender algo. Até o momento que eu emito uma opinião, tudo certo. Mas no momento em que eu tento convencer o outro a ter a mesma opinião que a minha, aí é que a porca torce o rabo. Dificilmente emitir uma opinião vem desacompanhada da tentativa de impor essa mesma opinião. No momento em que tenho em mente eu acho, está na maioria das vezes incluído nisso, você também tem que achar. Dá-se, então, uma acalorada discussão até que uma das partes desista. Mas quais são as diferenças que existem no discurso que podem ser salientadas aqui
para exemplificar o que estou falando. Vejamos, se você consegue emitir uma opinião e não esperar que o outro concorde com você, é um bom começo. Se você consegue emitir uma opinião e escuta o que o outro fala e tenta compreender a forma dele raciocinar, diria que é mais que um bom começo. É ótimo. O único problema é que isso normalmente não é tão simples assim. Quando estamos em uma situação de comunicação, todas as emoções envolvidas nos tornam a visão no sentido de aprender. A atitude de vencer é meio que inconsciente e nos impede de tentar compreender o que o outro está falando. Tentar compreender aqui não quer dizer engolir o que o outro está dizendo e concordar. Quer dizer ouvir o que o outro está dizendo, pensar a respeito sem entrar na noia do protesto, sem ao menos se esforçar para entender. Várias pessoas já me disseram simplesmente, não concordo. E quando perguntei por quê, ouvi a resposta, por que não? Não havia nenhuma informação estruturando a negativa. Acho mesmo que esse por que não é uma resposta reflexa e instintiva. Suponha então que o nosso primeiro impulso é geralmente tentar impor ao outro a nossa forma de pensar, mesmo que nem nós saibamos dar suporte para as afirmações. Então, usando esse entendimento como referência, ou da inconsciência da reação, nos perguntamos como adquirir consciência sobre nossas reações. Como tudo o que aprendemos até aqui, podemos aprender isso também. Assim como corre o dito popular, Deus nos deu 2 buracos para ouvir e um só para falar, para eu ouvir o dobro do que falo, aqui também isso é válido. Se pararmos para nos ouvir, pararmos para identificar nossos pensamentos e emoções nesses momentos, desenvolveremos as possibilidades de avaliar se nossa ação será de defesa ou agressão, ou simplesmente a resposta para o que foi dito ou para o que ocorreu. Desenvolvemos também a capacidade de decidir se emitiremos ou não tanto os pensamentos quanto as emoções. Praticando isso com frequência, começamos a retomar algum controle sobre o que antes era automático e inconsciente. Podemos passar a identificar se nossa atitude diante do que foi falado nos levará a entrar numa disputa inútil ou se nos levará a aprender alguma coisa. No mínimo, aprendemos a ouvir nossos próprios pensamentos e emoções, o que já é um acréscimo incrível. É algo que pode nos assustar, essa questão de ouvir os pensamentos. Muito da dificuldade que temos, creio eu, de ouvirmos nossos pensamentos é porque não temos muita firmeza se vamos gostar deles. Não temos muita firmeza se vamos continuar sendo corretos, segundo normas sociais estabelecidas, ou se mereceremos a pecha de párias. Nesses casos, evitamos com todos os mecanismos que temos direito de pensar a respeito de pensamentos. Desenvolvemos então uma série de evitações a respeito de ouvirmos nossos pensamentos. Disso também temos que ter consciência. No mundo dos estudos da vida normal e das patologias, podemos nos ver encaixados com vários conceitos desses mesmos estudos. Aprender implica em todos esses processos. Ouvirmos, vermos, sentirmos, percebermos o outro e tudo mais ao nosso redor. Observarmos nossos pensamentos, sensações, percepções a partir das ocorrências acima. Trabalharmos com cada um desses itens, mantendo aqueles que nos libertam e eliminando aqueles que nos impedem de crescer. Mudarmos nossa forma de encarar os outros e a nós mesmos. Se os passos acima puderem ser percorridos com algum êxito, podemos nos considerar num bom caminho de aprendizagem. Se não, estaremos muito provavelmente só repetindo e repetindo o que nos foi dito, que era correto, e a partir disso, então, estamos fadados à rotina, mesmice e frustração do dia a dia.
Esse vídeo é apresentado por Equilibre Cursos e Treinamentos. Escreva-nos e diga sua opinião pelo e-mail equilibrecursos@gmail.com e visite o nosso novo blog www.alegoriascotidianas.wordpress.com. Obrigado por nos ouvir e volte sempre. Abraços.